paz do Senhor Jesus a todos, uma boa noite, como vocês estão, tudo bem? Mais uma vez estamos chegando aí com palavras de paz, momento de reflexão, momento de aprendizado, momento de nós podermos aprender aí com o Senhor acerca da sua palavra, tomando posse de tudo aquilo que o Senhor tem de melhor para cada um de nós. Já esteja tomando posse desta palavra. A paz do Senhor Jesus. Diaconisa Elisângela, seja bem-vinda mais uma vez em Palavras de Paz, nossa querida irmã Maria Cleudes, a paz, minha amada, a paz do Senhor Jesus, Alexandra, a paz do Senhor Jesus a todos que estão já chegando conosco aí para mais um momento do estudo, mais um momento do aprendizado com a palavra do Senhor. Estou aqui compartilhando, você também já compartilha aí, Deus está no controle já vamos aprender mais, tomar posse, sabendo que o melhor de Deus com certeza ainda está por vir, é verdade? Eu creio, Deus, Ele é maravilhoso, Ele é bondoso, todo tempo, a todo momento. Nossa querida filha Vicentina, a paz do Senhor Jesus, seja bem-vinda, minha filha. Estou aqui acenando para algumas pessoas, compartilhando, você também já compartilha aí, já esteja dando o seu joinha, já esteja dando a sua curtida, para que possamos já aprendendo com a palavra, tomar posse de todo ensinamento. Nossa evangelista Hilda, a paz do Senhor Jesus, mais uma vez estamos aí juntos para aprender acerca da palavra do nosso Deus, amém? E hoje nós vamos aprender de uma forma gloriosa, mais uma vez, a palavra do nosso Deus, mostrando, que o Senhor, Ele é bom, a graça do Senhor é infinita, a misericórdia do Senhor, ela dura para todos sempre. Então, meus amados, olha bem, olha que coisa interessante. Quando nós olhamos para os estudos, os ensinos de Jesus, a gente fica assim maravilhado, porque Jesus, ele tinha uma sabedoria, ele tinha algo, vamos dizer assim, extraordinário, que ele, quando ele falava, as pessoas ficavam assim perplexas, paravam. Eu imagino nos dias de Jesus, no momento em que ele ensinava, que ele falava acerca da palavra, que ele dava ali os ensinamentos e aquelas multidões ficavam em volta de Jesus, eu ficava assim, eu fico imaginando, tem hora que eu me pego assim, parado, tentando entrar dentro da história, tentando compreender como que Jesus ele dava aqueles ensinamentos, como que Jesus ele se interagia com o público, com as pessoas que estavam à sua volta, porque isso faz total diferença, não é verdade, irmã Arlete? Quando nós temos essa percepção, quando nós conseguimos entrar dentro da história, quando nós passamos a fazer parte daquele momento específico, daquela história narrada, daquele contexto ensinado, parece que passamos também a vivenciar, passamos a viver algo extraordinário. Passamos a viver algo surreal da parte de Deus. E é isso que é interessante. Quando eu tenho a capacidade, quando eu consigo entrar dentro do contexto, viver a história que eu leio, a história que me é narrada, a história que me é ensinada. Isso é interessante. E é fácil fazer isso. É só você ter o hábito, é só você ter, vamos dizer, o costume, a maneira realmente de examinar a Escritura da forma correta. Por exemplo, vamos pegar aqui aquela passagem que Jesus, ele conta, ele narra, Eu já preguei sobre isso aqui, eu já expus, essa passagem aqui do filho pródigo. Mas só para a gente entender e compreender hoje de uma forma ainda mais profunda. Quando Jesus começa a narrar a história do filho pródigo, na verdade, Jesus ele havia narrado antes, a parábolas das 100 ovelhas, que havia perdido uma. Então Jesus fala que o reino dos céus, a paz do Senhor Jesus, minha mãe, a bênção, ele diz assim, ele fala dessa forma, o reino dos céus é semelhante a 100 ovelhas. E ele diz que das 100 ovelhas, uma havia se perdido. Então, o pastor daquelas 100 ovelhas, ele faz o seguinte, ele vai atrás daquela ovelha que havia sido perdida, e achando ela,
ele se coloca a estar, vamos dizer assim, de uma forma gloriosa, né? De uma forma, vamos dizer assim, surpreendente. Ele passa, naquele momento, então, a se alegrar, porque aquela ovelha que havia sido perdida, ela foi achada, ela foi encontrada. A paz do Senhor Jesus, meu irmão Reginaldo, né, está assistindo junto com minha mãe. Então, olha o que diz a palavra do Senhor. Que naquele momento, aquele pastor ele fica feliz, porque ele havia perdido uma ovelha, ele deixa as 99 em segurança no deserto e vai em busca daquela que havia sido perdida até encontrá-la. E quando ele a encontra, ele volta feliz, ele volta satisfeito, porque ele vê, ele percebe, na verdade, que aquela que estava perdida fora achada, fora encontrada. E é isso que é interessante. Jesus fala assim, que aquela ovelha encontrada agora, achada naquele momento, ele traz para o pastor uma alegria surreal. E o reino dos céus é assim. Quando o Senhor encontra uma ovelha, quando ele encontra alguém que estava perdido, alguém que se colocou, né, a estar perdido. Detalhe, preste bem atenção nisso, porque nós vamos entender isso hoje de uma forma mais profunda. Já trouxe um ensinamento acerca, né, desses dois momentos que Jesus está narrando. Ele fala assim, o pastor, ele tinha 100 ovelhas, a págio, mas uma ovelha se perdeu. Ela se perdeu. No meio da caminhada, no meio do percurso, aquela ovelha, por algum motivo, ela se perdeu. Aí que está o detalhe. Olha bem. Jesus fala assim que o pastor ele se alegrou porque, mesmo tendo 100 ovelhas, ele percebeu que uma havia sido perdida. Então eu reparo que por mais que ele tivesse 100, ele conhecia a todas. Ele sabia muito bem qual era cada uma das suas ovelhas, porque perdendo uma, logo ele percebeu, logo ele entendeu que faltava. Ele não deixou se perder 2, 3, 4, para notar que havia tido uma perda. No primeiro momento em que uma única ovelha se perde, ele já vai em busca, ele já vai ao encontro daquela que se encontrava perdida. Detalhe, ele vai, mas ele deixa as outras 99 em segurança. Ele deixa as outras 99, vamos dizer assim, guardadas. Então ele é um pastor que, na verdade, ele tem um zelo, ele tem um cuidado muito grande com o seu rebanho. Olha que coisa maravilhosa. E ele vai atrás daquela ovelha. E ele sabe muito bem aonde a ovelha possivelmente havia se perdido. Ele não perde a caminhada. Ele não perde, vamos dizer assim, a sua ida, né? Ele não vai em vão. Ele vai sabendo que iria encontrá-la. Porque o pastor, ele conhece a sua ovelha. Ele sabe possivelmente aonde foi que ela acabou se perdendo do rebanho. Porque ele sabia, ele conhecia cada uma delas no seu particular. Ou até mesmo, podemos entender que ele rapidamente percebe porque aquela ovelha poderia estar dando já indícios de fraqueza, poderia estar doente, poderia estar fraca já na sua caminhada. Então ficou fácil para aquele pastor identificar e saber que aquela ovelha precisava e necessitava de alguém ir atrás dela. Então por isso que ele diz que ele foi. E achando aquela ovelha, ele se alegra. Assim é Deus. Ele sabe e conhece a cada um de nós. E quando estamos fracos, quando estamos, vamos dizer assim, sem força, quando passamos a caminhar na direção, né, do Senhor por qualquer motivo, por fraquezas, por quedas, por decepções que passamos e possivelmente, né, venhamos a ficar para trás, o Senhor sabe aonde é que nós estamos. Ele vai ao nosso encontro. Ele deseja nos resgatar de volta. Ele deseja buscar a cada um de nós, até que nos encontra. E a palavra diz que os céus ficam alegres por aquele pecador que estava perdido e que foi achado. E ele traz aquela ovelha sobre o ombro.
ele a carrega. Ele não a oprime, mas ele carrega aquela ovelha e traz ela para junto do aprisco, para junto das demais, né? Ou seja, para colocar no meio, né, do rebanho. Isso é interessante. Amém? Olha bem, boa noite, Bruno. Nós vamos vendo que a verdade, a paz do Senhor, a palavra de Deus nos ensina que aquele pastor, então, ele foi atrás, trouxe a ovelha de volta, colocou ela no aprisco. A Jesus ele deixa claro que a ovelha ela havia se perdido. A causa, motivo, razão, não entendemos, não nos foi relatado, mas a preocupação sim. Essa preocupação, na verdade, ela existia ao ponto do pastor deixar em segurança as 99 e ir atrás daquela uma, daquela que era importante tanto quanto as 99 que estavam com ele. Alessandro Smith, meu querido, a paz. Como está o pequenininho, já está grande, né? Eu tenho certeza. Olha o que diz a palavra do Senhor. Aí Jesus contou essa parábola, Jesus narrou isso em Marius, a paz do Senhor Jesus. E aí ele vira e fala assim: mas também o reino dos céus é semelhante a um pai que tinha 2 filhos. Ele reduz 100 ovelhas agora para 2 filhos. Ele faz com que aquela comparação de 100 ovelhas, de um número muito expressivo, seja reduzido só para 2. Para 2 filhos. Só que, ao invés de ser ovelhas, agora são filhos, ou seja, pessoas geradas pelo mesmo pai, que deveriam ter as mesmas aptidões, as mesmas características, pessoas que deveriam ser, no mínimo, semelhantes em alguns detalhes, em alguns, vamos dizer assim, em alguns aspectos. Porém, Jesus ele narra dizendo que o filho mais novo deste homem, ele desejava possuir a sua fortuna que o pai possivelmente deixaria para ele. Ele deseja receber essa fortuna logo, porque ele tem um sonho. Ele quer se aventurar, ele quer desbravar o mundo, ele quer conhecer novos lugares, ele quer andar, ele quer se aventurar. E o pai não o priva, o pai não o trava, o pai não o impede. O pai, ele simplesmente pega o que é dele, adquirido, conquistado ao longo da sua vida, e reparte de igual modo entre o filho mais novo e o filho mais velho. Entrega. Aí Jesus diz que não muito distante daquela partilha, né, daquele repartir dos bens, o filho toma uma decisão: eu vou embora, eu já tenho o que é meu, eu já recebi aquilo que me pertence, agora eu vou me aventurar, eu vou seguir minha vida, eu vou agora desbravar o mundo. E ele pega a sua fortuna, despede de seu pai e vai caminhando. Aí eu começo a entender, conjecturar, né? Trazer o entendimento da passagem. O pai fica vendo aquela cena, ele não impede o filho está saindo com as próprias pernas, o filho ele está saindo, né? Vamos dizer, por uma decisão própria, ele está saindo com recurso para realmente iniciar uma nova vida, uma nova caminhada. Ele tem condições de começar muito melhor do que o seu próprio pai às vezes começou na sua caminhada. Ele tem o testemunho, ele tem os exemplos, ele tem tudo aquilo que ele aprendera com o seu pai, que poderia o ajudar muito a crescer e a ser uma pessoa bem-sucedida na vida. Por isso o pai, às vezes ele não questiona, às vezes, por isso o pai, ele não vai se colocar a estar tão preocupado, né, com a saída do seu filho. Ele pensa que o filho realmente havia aprendido e deixa o menino ir. Só que a palavra diz que quando ele chega nessa terra longínqua, nessa terra distante,
ele começa a viver uma vida contrária a tudo aquilo que ele havia experimentado e havia realmente vivenciado dentro da casa de seu pai. Ele começa a viver vidas de festas, ou seja, para ser aqui bem mais conclusivo, ele vai se colocar a fazer tudo aquilo que ele nunca havia experimentado. Ele vai aproveitar a distância de seu pai, a ausência da autoridade paterna. Ele vai aproveitar que agora ele é o dono das suas ações, ele é responsável pelas suas escolhas, e ele vai fazer justamente aquilo que ele nunca havia feito. Ele vai ousar a viver o desconhecido. Tudo aquilo que lhe é oferecido, ele deseja experimentar. Ele vive uma experiência desenfreada. Tudo que os olhos dele olha, ele deseja e possui. Tudo aquilo que ele ouve, e ele, entendendo que seria bom, ele faz. E aonde os pés dele deseja que ele caminhe, ele caminha. Ele faz. Nada o impede, ele é livre. Ele tem livre-arbítrio. Ele tem o poder de escolha. E a escolha depende somente dele. Se eu quiser ir, eu vou. Se eu não quiser ir, eu não vou. Ninguém me manda. Eu estou agora disponível a tomar as minhas decisões. Olha o perigo da liberdade. Da liberdade quando não temos parâmetros para nos pautar. Ele agora é livre para fazer escolhas, mas ao mesmo tempo ele se torna refém da sua própria liberdade. Porque é uma liberdade desenfreada. É uma liberdade que ele pode fazer a escolha que ele quiser, mas ele não tem princípios. Ele não consegue buscar os princípios que ele havia adquirido, que ele tinha recebido na sua infância, durante a permanência na casa de seu pai, e com isso, aquele jovem, ele começa a fazer escolhas contrárias a tudo que ele havia aprendido. E isso faz com que ele comece a vivenciar um tempo terrível. Ele começa a adquirir muitos falsos amigos, ele tem vidas regaladas de orgias, de bebedeira, de festa, de baderna, e ele vai desprendendo, ele vai gastando dinheiro, ele vai acabando com tudo que ele havia adquirido e que ele havia recebido, ao ponto dele chegar ao fundo do poço. A miséria acaba. Repare que ele tinha o poder de escolher o que ele queria fazer. E ele escolhe justamente acabar com tudo que ele havia adquirido. Ele não se preocupou com o dia de amanhã. Ele não se preocupou em fazer um plano de carreira. Ele não se preocupou em projetar um futuro. Ele quis viver simplesmente o presente. Ele não pensou no seu passado e muito menos projetou um futuro. Ele só quis viver o agora. Como que o amanhã não fosse chegar e o ontem nunca houvesse existido. Ele não tem referência. Ele vive uma vida dissoluta, diz a palavra. Uma vida sem parâmetros. E ele chega à miséria. Ele é abandonado. Os que pareciam ser seus amigos não querem saber mais dele. Ele se encontra-se agora solitário, no fundo do poço, não tem mais com quem que ele possa conversar, não tem mais com quem ele possa pedir ajuda. As portas se fecharam perante ele, todas as casas que ele estava acostumado a entrar e a conviver com as pessoas agora não o recebe mais. Ele se encontra completamente perdido. Aí Jesus fala assim, só que neste caso, Jesus ele fala que ele começa a olhar para um lado e para o outro, não acha saída, até que ele vai a uma cidade, a um dos seus cidadãos daquela cidade e pede por emprego. Aí o homem olha para ele, não vendo nenhuma habilidade, nenhuma aptidão, porque ele não demonstrava nenhum conhecimento mesmo. Ele simplesmente fala assim, eu tenho um único serviço para você.
apacentar os meus porcos, né? Cuidar dos meus porcos. E ele aceita. A necessidade o leva a fazer uma função que ele nunca na vida iria experimentar fazer. E ele vai apacentar porcos. Ou seja, a vida vai ensinar ele a lição mais dura e dolorosa. Ele vai aprender na prática o quanto ele havia feito a escolha errada. Ele vai sentir na carne o quanto ele errou na sua escolha. E quando ele está ali apacentando aqueles porcos, ele começa a sentir fome, porque é uma das mais puras verdades que existe na terra, que tudo aquilo que o homem ele semear, uma hora ele vai colher, ele vai ceifar. Aquele jovem, ele semeou tudo aquilo e chegou o tempo da colheita. Ele está sentindo fome. E ao olhar para aqueles porcos, né, que ele estava apacentando, alimentando, ele percebe que eles têm comida. Aquelas bolotas, a ração que aqueles porcos comiam, e ele deseja. Ele fala assim, ai, como eu queria comer essa ração desses porcos, porque eu não tenho nada. Aí na mesma hora que ele fala que não tem nada, ele se lembra. Ele lembra assim, mas na casa de meu pai, até os trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, têm abundância de comida. Ai, como eu queria ser um trabalhador de meu pai agora, porque meu pai é justo. Meu pai, ele nunca deixou faltar nada para os seus trabalhadores. Repara que ele não se coloca na posição de filho, ele fala do pai, mas ele se coloca na posição de servo. Ele se rebaixa. Ele fala que se ele voltasse para a casa do pai na qualidade de um servo, ele não passaria necessidade. Ele passa a entender que seu pai é justo. A lição da vida, muitas das vezes, nos ensina a valorizar aqueles que, quando nós temos a oportunidade de experimentar as coisas boas, não valorizamos. É um ditado que o mundo diz que as pessoas só passam a dar valor quando perdem, quando já não tem mais, quando não possuem mais. E aquele jovem começa a entender que seu pai era muito melhor do que qualquer homem, qualquer cidadão daquela cidade. E ele começa então a reconhecer que ele pecou. Ele diz assim, eu pequei contra Deus, eu pequei contra o meu pai, e não sou mais digno de ser chamado seu filho. Ah, meu Deus, se eu tivesse a oportunidade de voltar para a casa de meu pai, eu lhe pediria perdão. Eu me colocaria a servir a ele como um dos seus trabalhadores, mas como eu queria. Aí ele falou assim, não, eu queria, não, eu quero. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi, pai, pequei contra ti, pequei contra os céus. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Receba-me como um dos seus trabalhadores. Atitude. O reconhecimento gera atitude. O reconhecimento nos manda ter atitudes. E naquela hora, ele levantou e foi ir ter com seu pai. Aqui é o ponto que eu quero chegar novamente. Já falei acerca disso alguns meses atrás, que Jesus ele conta as duas parábolas, uma juntinha da outra. Ele faz essa comparação, porque na verdade ele mostra que na questão das 100 ovelhas, uma ovelha havia se perdido. E o pastor larga as 99 em segurança e vai atrás. Já na questão dos filhos, o filho menor, ele toma uma decisão de sair debaixo da cobertura do pai, da casa do seu pai, para se aventurar. O pai não vai atrás dele. O pai não vai atrás do filho que abandona a casa. O pai permanece na casa. É o filho que tem que recobrar a sua consciência, reconhecer a sua decisão, a sua escolha, se arrepender e decidir voltar. E Jesus ele diz assim, para os seus discípulos, de primeira casa de Israel, as ovelhas
perdidas. Ele não falou os filhos pródigos. Porque o filho pródigo, ele sabe o caminho de volta. Ele tomou uma decisão de sair. Ele precisa tomar uma decisão para voltar. É uma escolha. E assim é a nossa vida. Quando nós tomamos uma decisão errada, temos que saber consertar aquilo que fizemos de errado. Não podemos deixar ou esperar que Deus faça aquilo que nós temos que fazer. Aquilo que nos cabe reconhecer. Muitos são os filhos pródigos que querem que o Senhor vá atrás deles. Mas você saiu da casa, você saiu da presença, você fez a escolha de ir embora. Chegou o momento de você reconhecer. Chegou o momento de você falar para Deus que você errou contra os céus. Que você errou contra o teu pai. Que você abriu mão daquilo que você possuía. Que você abriu mão da posição de filho. Que você quis ser um aventureiro, uma aventureira. Que você tomou a decisão errada e que hoje você reconhece que precisa voltar. Então há uma diferença entre a ovelha que se perde e o filho que decide sair da casa do pai. A ovelha perdida, o pastor tem que ir atrás dela. Mas o filho pródigo, é ele que tem que voltar para casa. O pai ficou esperando o filho voltar. Ele não saiu da casa. Ele continuou no mesmo lugar que ele estava. Deus, ele não vai sair do trono porque um filho o abandonou. Ele vai permanecer no trono. Somos nós que temos que voltar, reconhecendo que sem Deus nada podemos. Que somos fracos, que não somos carentes, necessitados do Senhor. Essa é a verdade. E assim tem que ser. Às vezes, eu não estou falando com filhos pródigos que abandonaram a casa do pai, mas eu estou falando com filhos pródigos na questão de ministérios, de chamados. Você abriu mão de algo que Deus te deu. Você abriu mão de algo que você fazia. Chegou a hora de você voltar. Você tem que reconhecer que você deixou de fazer algo que era aquilo que Deus te confiou. Ninguém vai atrás de você. É você que tem que reconhecer e voltar. Voltar. Fazer aquilo que Deus te confiou. Você é filho. Você decidiu parar. Mas a ordem de Deus não era parar, mas sim continuar. Amém? O filho pródigo, ele tem que tomar a decisão. A ovelha perdida, o pastor vai atrás. Tem gente que fala assim, mas ninguém veio atrás de mim, ninguém se preocupou comigo, ninguém me ligou. Mas você sabe o caminho. Você sabe o que fazer certo. Você que tomou uma decisão. A gente tem que parar, às vezes, de ser meninos e se tornar verdadeiros homens e mulheres de Deus, servos verdadeiros do Senhor. Amém, meus amados? Que hoje possamos ser realmente homens e mulheres que reconheçam que necessitamos mais do Senhor, muito mais de Deus do que nós imaginamos. Sermos perseverantes. Parar com esse negócio de ninguém preocupa comigo, ninguém está nem aí para mim. Será que não está mesmo? Quem escolheu sair? Quem escolheu parar? Quem escolheu não continuar? Quem tomou a decisão? É fácil falar, eu não quero fazer mais. O difícil é reconhecer que fui eu que não quis. Fui eu que tomei a decisão de parar. Ninguém te parou, ninguém te mandou embora, ninguém te mandou largar. A escolha foi sua. Então é necessário que você tome também a decisão de retornar, de tomar de volta aquilo que é teu. Quando você voltar, o Pai não vai deixar você sem aquilo que é teu. Há um anel, uma autoridade de volta diante da sua vida te esperando. Há uma autoridade querendo ser derramada sobre você. Você não é mais escravo, você não é mais alguém que vive descalço. Há uma cobertura para os teus pés. Há lâmpadas para os teus pés. Há uma palavra de Deus para a tua vida. Há uma nova vestidura. Vai tirar toda essa roupagem da vergonha, do pecado, e Deus tem algo novo para você, um linho puro, uma roupa de santidade.
Ele tem algo muito melhor. Ele tem um bezerro cevado, preparado para uma grande festa que os céus irá fazer, porque o filho que estava morto, a ovelha estava perdida, mas o filho estava morto e reviveu. Morto pelos nossos pecados, pelas nossas escolhas, mas reviveu, porque tomou a decisão de retornar, de enfrentar. É isso que Deus, Ele quer de cada um de nós. Vamos orar? Vamos curvar a nossa cabeça neste momento e vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e soberano Pai, em nome do Senhor Jesus, mais uma vez estamos aqui reunidos e hoje falando acerca de duas parábolas que o Senhor Jesus ele contou. A parábola da ovelha perdida, como também a parábola do filho pródigo. Aprendemos que a ovelha perdida, ela necessita, ela carece que o pastor vai atrás dela, pois ela não conhece o caminho. Ela não sabe aonde e por qual motivo ela se perdeu. Porque ela não entende. Pode ser por doença, pode ser por alguma investida de algum animal feroz, pode ser pelos perigos que o deserto ele apresenta, pode ser pela fraqueza física que aquela ovelha estava a enfrentar, pode ser por diversos os motivos que fez com que ela ficasse para trás. Por isso, o pastor larga as 99 outras ovelhas e vai atrás dessa que estava perdida para encontrá-la. Mas o filho pródigo, ele tinha de tudo. Ele tinha o melhor na casa de seu pai. E mesmo assim ele decidiu se aventurar. Ele decidiu viver algo que não lhe era agora necessário, não lhe era cabível. Mas o pai não o impediu. Assim é o Senhor, meu Deus. Mesmo sabendo que nós vamos errar, o Senhor não nos impede. Mas o Senhor está pronto, como aquele pai, a nos receber de volta quando reconhecemos que tomamos a decisão errada e que hoje precisamos nos consertar contigo. E o Senhor nos recebe de uma maneira digna, nos dá autoridade, nos calça na preparação do teu evangelho da paz, nos dá, ó Deus, a certeza de que é o Senhor que conosco realmente está falando, troca as nossas vestes, prepara o bezerro cevado para que possamos nos alegrar em Ti, meu Deus. Portanto, nesta hora, Deus, receba a oração deste filho pródigo, desta filha pródiga, desta pessoa que estava longe, mas decide voltar para os caminhos do Senhor. Para esse que reconhece que verdadeiramente é ele, é ela que necessita tomar uma decisão, que o Senhor está esperando e que o Senhor muito se alegrará pelo retorno de cada um deles. Mas a decisão parte desta pessoa. Essa decisão não parte do Senhor. É nós que temos que tomar a decisão de retornar para a vossa casa. Então receba, meu Pai, todos quanto hoje querem regressar, querem retornar para o aprisco do Senhor. Que o teu Espírito Santo receba esta pessoa de bom grado, que esta pessoa seja abraçada por ti, que ele se sinta achado, encontrado e recebido ou recebida, conforme ensina a tua palavra, Pai, e que haja alegria nos céus e na terra, por este filho que havia morrido, mas reviveu. Estava morto, mas hoje se encontra vivo novamente. Pai, nós te agradecemos por esta quarta-feira maravilhosa, a qual o Senhor nos deu o privilégio de vivenciar. E já lhe apresentamos mais esta quinta, preparada pelo Senhor para cada um de nós. Que coisas grandes venhamos, meu Pai, vivenciar, que possamos ser alegres, felizes, mas acima de tudo, reconhecedores que é o Senhor que trabalha em nosso favor e que a tua boa mão estendida está sobre as nossas vidas. Pai, abençoe a cada um dos teus filhos, é
É o que eu lhe peço em nome de Jesus e que assim, Pai, seja feito. Amém e graças a Deus. Amém, meus amados. Fátima Amaral, a paz. Amém. Tome posse, creia. Nós somos os escolhidos, nós somos os servos do Senhor, mas acima de tudo somos filhos e temos que estar na casa do Pai. Temos que estar na casa do nosso Senhor. Amém? Que Deus abençoe, gente. Estamos chegando a mais um tempo de palavras de paz. Logo mais, às 23h30, estarei retornando, trazendo mais uma palavra, trazendo mais um ensinamento. Que Deus continue nos abençoando, nos protegendo, nos conduzindo debaixo do seu grande e infinito amor. Forte abraço. Até logo mais. Beijo da minha alma no teu coração.